Boa noite. Boa noite. A vida da gente é sempre uma surpresa, né? Outro dia eu estava ouvindo de alguém que falou para mim assim: eu nunca deixo de ouvir o Desfrute. E eu fiquei boba, né? De ouvir um negócio desse. Mas assim, a pessoa não faz comentário nem nada, mas ela disse que ela não deixa de assistir um Desfrute. E que isso tem dado para ela força, tem dado para ela, né? Então, assim, uma vez eu ouvi uma pessoa falando para mim, ela queria que eu entrasse num projeto, porque eu estava cuidando de um menino surdo, lembra do Bruninho? E aí ouviram falar de mim e vieram me procurar lá na Fluminense. E aí ela falou para mim, e aí ela queria que eu entrasse dentro daquele projeto, que não sei o quê, que tinha muita gente, e eu, né, isso não me... Eu estava cuidando do Bruno. Então, assim, para mim, eu estava fazendo, né? E aí ela pegou e disse para mim, assim, aí ela ficou meio zangada, porque eu falei, cara, mas como que eu vou largar o Bruno e ir para aí? Eu não posso enfiar o Bruno nesse projeto. Ele era o meu projeto, né? Aí ela virou para mim e disse assim, um só? Tipo, sabe? Um só, né? O que você está fazendo com uma só pessoa? E aí aquilo ficou me chocou, né? Porque eu aprendi com Deus que a vida para ele é tudo, né? Não importa se é um, se é dois. E aí eu peguei e falei, eu fui falar com ele, ele falou assim para mim: não é quantidade, é qualidade. E eu não estou nem aí para ver muita coisa. Tipo assim, né? Que ele me falou. E aí eu falei assim, então tá bem, Senhor. Né? Eu continuei no meu projeto de um. E aí a gente vê, né, que às vezes a gente está fazendo algo que a gente acha que é tão pouco, né? Porque o mundo, a mídia, tudo, né, tem que ser grande, né? No entanto, a gente está conseguindo trazer para a pessoa aquilo que ela está buscando. E o gostoso é isso, né? É você estar ali sendo usado por Deus para quem estiver buscando, né? Porque é óbvio, a gente não vai agradar todo mundo, né? Mas quem estiver buscando essa linha que a gente está vivendo, que é uma linha da vida prática, é uma coisa normal, sem rótulo, sem dogmas, sem um monte de coisa, né? Onde é cristocêntrico essa nossa caminhada, e aí a gente eu já fico satisfeita, né? Às vezes a gente busca fazer tanta coisa para o outro ver, e só para o outro ver, né? O gostoso é que a gente desfruta da companhia, a gente separa esse tempo para tá compartilhando, para estar dividindo. E muito interessante que hoje eu tava lendo uma coisa sobre a questão da história do amor, né? A palavra amor. A gente sabe que Deus é amor, né? E que a palavra Deus nem existe, né? Ela teve que ser moldada para que pudessem pronunciar. Então, colocaram lá os vogaizinhos para poder ver se saía um som, porque as letras que tinha, não tinha como sair som. E aí eu me deparei com uma coisa muito interessante, que é o significado do love. Né? A gente usa muito love, né? Love significa amor, né? E lá na Inglaterra, essa palavra, ela veio de uma palavra lobo. Deixa eu ver se é L-O. L-O-B-B-A. Loba, isso. Cara, eu achei assim fantástico, que significa, gente, olha só o que significa a etimologia da palavra amor, cobiça.
Uhum. E aí eu tive... Aí, assim, tipo... Né? A gente realmente... Aquilo que trazem para a gente como se fosse amor, quando a gente vai olhar como é que isso é feito, como é que isso é cobiça. Uhum. Eu me lembro uma vez que eu acordei, foi a primeira vez que eu conheci o Paulo. Você lembra do Paulo? De um compositor. Ele foi uma vez na igreja comigo. Acho que uma vez, não me lembro. Eu sei que quando eu conheci o Paulo, eu tinha acabado de brigar com Deus e falado para ele que eu não queria ouvir ele, não sei o quê, eu estava brava. E aí, quando eu acordei, tinha esse cara cantando na sala da casa da Marta, e ele tem uma voz linda, maravilhosa, e ele estava cantando, eu falei, o que é isso? Aí a Ivone foi lá me falar, como assim você está perfeita? Eu falei para ela, tem um passarinho ali dentro? Ela falou assim, acabou de pousar ali, e está lá cantando com violão, ele não podia ver um violão, né? E quando eu... E aí ela me fez levantar, né, para poder ir lá na sala, não sei o quê, e aí eu conheci o Paulo ali. E aí aquela coisa, né, de todo mundo ficar falando, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim, aí eu fui falar com Deus. Porque eu sempre tive isso. Não interessa se a pessoa é bonita, se ela é feia, se ela não sei o quê. Não interessa, porque eu falei assim, e aí? Que história é essa? Porque ele também, né? Começou a cantar para mim, não sei o quê. E eu falei, que porra é essa, né? Deus falou um negócio para mim que eu nunca mais esqueci. Ele disse, como é que ele falou? Ele não é, ele é uma pessoa e eu o amo. Não olhe para ele querendo tirar dele, como se ele fosse uma árvore e você vai lá arrancar os frutos. Ele é uma pessoa, tem alma e eu o amo. E ali eu entendi tudo. Nunca namorei o Paulo. Ele realmente foi meu amigo e eu falava sobre Deus com ele, ele estava precisando disso. E aí eu fiquei... Virou uma chave na minha cabeça. Porque às vezes, a gente olha para a pessoa e aí vê, né? É bonita, não sei o quê, e você vai atrás daquilo, cobiça. É a verdade. Aí você chama isso de amor, né? Aí você chama isso de... Por quê? Porque o sistema mostra isso. Por isso que a cobiça mata. O amor nunca vai matar. O amor constrói. A cobiça, ela divide, ela não partilha. Ela quer... Tem uma coisa que eu escrevi aqui. A cobiça acumula. Somente deseja, nunca dá. É condicional. É preso no outro. Então, esse love que o mundo todo trouxe como se fosse o amor, o ágape, né? O filéu, né? O filéu, o ágape e o eros, não. O filéu e o ágape, eles são sinônimos. Eles foram usados no texto original, uma hora ágape, uma hora filéu, por causa de não repetir a palavra. É gramatical. Então, assim, eles são sinônimos. O eros, ele é esse amor que a gente consegue ter tesão pelo outro, né? Mas a base tem que ser ágape, porque ninguém vive de tesão, né? E aquilo que a gente... Minha mãe tivesse aqui, minha filha, pelo amor de Deus, falando isso, o mundo inteiro ouvindo. Falei, ai, mãe, então apaga isso. Parece que eu ouvi ela falando isso agora. E aí, sai, né? Sai, gente, vamos ver sair. E aí Ô, Rose, você vê como a sua mãe está falando com você. A sua mãe, olha só como é que ainda é no inconsciente, né? Você lembrou dela. Olha como como a gente traz. Como a gente traz as nossas crenças, né? Das nossas gerações passadas, né? Uma vez eu fui pregar e aí eu falei que aquele cara lá, que falou mestre,
que aí ele conhecia, eu esqueci o nome dele, ele conhecia a Bíblia, ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. A minha mãe, olhei para ela, ela fez assim. E aí fui lá da igreja até em casa, ela falando para mim, minha filha, busca outras palavras para falar isso. Dentro da igreja você falou um negócio desse? Eu falei, mãe, mas eu não tinha na hora. Enfim. Aí eu peguei, e aí a gente entra dentro dessa coisa achando que é, por isso conhecereis a verdade, ela vos libertará. Porque se você é um desavisado, igual esse meu cachorro aí, ó, está todo aberto aí. Né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, quando eu fui fazer teologia, que eu tive acesso às etimologias das palavras, eu não precisava mais de livro nenhum para entender. Eu só ia na raiz, eu queria saber a raiz. E toda prova que eu fazia de acordo com a raiz da palavra, sabe? E aí eu desenvolvi, era muito legal. Então, assim, e aí eu fiz o meu TCC sobre o amor. Só que eu queria saber se o amor era algo que já vinha com a gente desenvolvia, ou a gente aprendia, né? Então, assim, eu estudei muito sobre o amor. Só que, assim, eu também fiz isso há tanto tempo, eu sei que as coisas têm vindo para mim, né? E hoje eu peguei um livro novo, e eu peguei o livro e comecei a ler. E aí, veio de cara, e quando eu vi que era amor, que tinha um negócio de amor, eu falei, quero ver, porque eu gosto de ver sobre isso, né? E aí ele vem e mostra essa preciosidade para a gente. Então... Ô, Rose, você lembra daquela série que você tinha dos livros do Augusto Cury? Sobre uma análise da inteligência de Cristo? A minha mãe, eu comprava para ela. Eu comprei para ela. Eu li vários. Eu comprei alguns também dessa mesma série. E uma delas é que Jesus é o mestre do amor. Sim, sim. Eu acho que é bem na época que você estava fazendo esse TCC, não é? Não era, não. Foi logo depois, né? O Augusto Cury... Era antes ou depois? Minha mãe lia todos os livros de Augusto Cury. Todos. E ela comprava um livro para ela e um livro para dar. Um livro para ela e um livro para dar. E ela dizia que não sabia, que não gostava de ler. Aí eu falei, mãe, a gente aprende a gostar, eu vou te ensinar. E aí, todo dia eu botava para ela, olha, quem acha que não gosta de ler, todo dia lê só um parágrafo, só um parágrafo. Fica com gostinho de quero mais. Leia o parágrafo. Tira o que você entendeu dele. Aí no outro momento, no outro dia, sei lá, lê outro parágrafo. Daqui a pouco você lê só um capítulo por dia. E a minha mãe começou assim, virou... Tinha livro, tinha na estante dela, todos os livros ela tinha lido. Livros na estante. Porque ela comprava ali e botava na estante. E ela ainda comprou e deu muito livro do Augusto Cury para as pessoas, né? Então, assim, voltando aonde eu estava, e aí a gente compra a ideia, né, que a pessoa traz. Então, assim, esse love, ele é exatamente isso que as pessoas mostram que dizem que é amor. Esse amor é verdade, essa cobiça é verdade. Então, quando Deus falou, ele é um ser humano, você não vai para querer tirar dele, porque o amor não tira, ele acrescenta. Eu sempre falo no consultório, só tem 2 pessoas que chegam até você, o resto só passa. Mas que chega até você, que descobre o caminho para chegar em você, só 2 tipos de pessoa. Uma que vem para tirar e outra que vem para te acrescentar. A que vem para tirar, se você está ligado, você vai saber. Porque ela pode até vir disfarçada. Mas, por exemplo, relacionamento você não pode mais jogar futebol. Você não vai sair. Quer dizer, tira todo o prazer da pessoa. Né? E aí você vai descobrindo aos pouquinhos. Você dá a mão, a pessoa quer o braço, quer o não sei o quê, né? E não permite mais que você seja quem você é. Esse é o cobiça, é aquele que né, está cobiçando.
Então, hoje eu falei, cara, então aquilo que Deus me disse naquele dia era exatamente isso. Não se relacione através da cobiça. E aí hoje eu descobri que a cobiça... Foi hoje? Eu nem lembro mais. Descobri que a cobiça é esse tal de love que as pessoas compram, que passa na novela, mas eles são certíssimos, né? Eles estão falando a verdade, gente. Não tem ninguém sendo enganado, não. Eu que nunca quis ser amor, como me chamava de amor, foi para com isso. Eu nem vejo a novela das 6, porque eu não tenho esse romance. Nunca gostei, nunca achei que isso era um romance. Né? A gente estava brincando aqui em casa. Hoje a Carol falou, o pai e a Rose não se deram presente, não trocaram presente. Eu lá de boca aberta no dentista, ela contando os segredos da gente, amor. Você nem me deu um presente. Aí fiquei traumatizada. Aí eu comecei a rir. De boca aberta. Ô, Rose, essa sua filha te entrega, hein? Igualzinho, entregava a minha mãe tudo. Eu contava tudo que acontecia lá em casa. E a minha mãe fala, para com esse cara. Então, assim, eu hoje nem podia, estava de boca aberta. E ela falou que mandou uma cesta para o esposo, não sei o quê. Enfim. Então, aí a gente olha e a gente vê que realmente é mostrado a aversão. Você compra porque você não está disposto a buscar a verdade. Por isso que você compra qualquer coisa. Entendeu? Eu não posso não. Então, a gente precisa acordar e não aceitar. Né, eu falo sempre no consultório essas coisas, eu falo, cara, as pessoas dão sinais, e é qualquer um, é amizade, é relacionamento amoroso, é trabalho, né? Então, quando você vê que o seu trabalho te suga, ele veio para tirar de você. Hoje eu achei uma coisa muito interessante lá na clínica. A gente perdeu perdeu assim, porque ele não foi trabalhar com a gente, e aí houve lá um lance lá que eu não entendi direito. Eu sei que ele nem me responde mais, que eu não sei. Enfim. Mas é um cara que eu admiro, é um cara que a gente é puro ouro, bichinho. E aí eu fiquei, aí quando ele não ia poder mais ir, e aí me deu assim um pouquinho de tristeza, né? Eu falei, poxa vida, esse cara, a gente dá a chave. Eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar com gente assim do meu lado. Eu dou a chave da minha casa, né? E a pessoa, para mim, isso custa, né? Então, mesmo que seja um pouquinho mais caro, isso para mim vale a pena. E aí eu fiquei, aí por algum momento veio assim uma insegurança, sabe? Meu Deus, vai vir um monte de pela-saco por aí, vai encher o meu saco, vai fazer lambança, porque é difícil você ter uma pessoa que faz um trabalho, né, onde as pessoas não valorizam tanto, que faça um trabalho legal, bonito, que goste, que ame, né? Porque eu gosto de trabalhar com gente que ama o que faz. Mas aí veio isso na minha cabeça, eu falei, o quê? Vai vir um igual. Não vai trabalhar para mim gente assim. Menina, aí a Cíntia tinha marcado com esse sujeito, que foi referência, falei, ó, vamos ver com referência, né? Aí ele foi lá, chegou, e aí quando ele estava indo, eu cheguei na clínica. E aí ela falou, olha aí, ela está ali, não quer conversar com ela, não sei o quê. E aí eu parei ali, ficamos conversando um pouquinho, olhando para ele, eu falei, por mim, está contratado, não precisa nem chamar ninguém, não, esse cara aí mesmo. Aí ela riu, eu também achei, não sei o quê. E aí a gente, pronto, cara, já pode, quando é que você pode começar? Posso começar amanhã. E aí, quando o cara foi lá, ele, cara, mas igual, sabe, assim, conversando sobre Deus, abençoando a gente. E assim, a mesma energia bacana do outro, sabe? E aí eu ficava assim, olhando, e a gente falou muito sobre, né, sobre os testemunhos, ele também contou o testemunho dele, não sei o quê. E
E hoje, né? Aí a Cíntia falou para mim assim, Rose, você vai trabalhar amanhã, que era sábado, né? Eu falei, olha, amanhã eu não vou não, porque eu vou para o Paraguai. Eu falei, aí ela falou assim, é capaz de, se ele for trabalhar, ela também vai viajar. E aí eu falei assim, aí eu fiquei assim, tá, Cíntia, mas eu acho que pode dar chave para ele, né? Eu pensei. E aí, beleza. Aí eu fui perguntar para ele, você vai vir amanhã? Você vai vir sábado para trabalhar? E ele olhou para mim e deu um sorriso, eu não trabalho sábado. Que legal, você não trabalha sábado, você não é escravo. Você não é escravo. Ele, não sabe domingo, não, né? Eu falei, isso aí, meu filho, você não é escravo. Aí, entende? Então, assim, a gente acha, eu acho que, acho não, né? O amor, ele é multiplicador. Se eu amo, isso vai ser multiplicado. E essa coisa nunca para. E aí eu falei, cara, tem um montão de gente boa, né? Antes de me casar, eu comecei a dizer para mim mesma, né? Eu falei, cara, se você é uma pessoa bacana, eu sei que você é, eu dizia para mim, eu sei que você tem todos esses valores, então, querida, tem a versão masculina aí para você, né, amor? Entende? Então, assim, tem uma pessoa íntegra, tem uma pessoa íntegra, tem a pessoa honesta, tem a pessoa verdadeira, né? Ele é tão verdadeiro que ele, quando eu chegava perto dele, meio atrasada, amor, você me dá uma carona? Um dia eu perguntei isso. Né? Aí você me dá uma carona? Ele, não! Eu falei, credo! Ainda bem que eu não sou carente, né? Porque se eu fosse carente, eu não, assim, sepa. Eu falei, uau! Ok, né? Então, assim, mas quando a gente é verdadeiro, a gente também não quer ninguém de conversinha fiada do teu lado. Manda logo. Eu não aprendi a dizer não ainda. Aí o não sai assim. É verdade. Se faz parte da dificuldade que ele tem que dizer não. Então, ele já dá logo, quer que a pessoa não reage. Isso é uma estratégia, viu, gente? É muito boa a estratégia. Então, assim, a gente precisa ir atrás e viver a verdade, né? Porque esse amor que é Deus é o amor que multiplica. É o amor que dá sem estar preso no outro. Eu tenho esse amor, ele não é bobo, ele não é otário, tá? O que cobiça é bobo, é otário, porque ele faz tudo, porque ele quer receber aquele troço que ele está de olho, né? E aí ele faz tudo, ele é otário, ele está enganando a si próprio. Mas o amor verdadeiro, ele tem amor, simplesmente tem. Se você não quer receber, beleza. Vai fazer o quê? Ô, Rose, a gente aprende, como você falou, que no mundo, né, que o amor, ele é muito atraente, ele é mais aquela parte sexual, aquela coisa romântica e tudo, né? E que é bem ilusório, né? Bem só superficial. Né? E por isso que ele não dura para sempre também. As pessoas são descartáveis e tudo. Quando você, mas só que no fundo você sabe que isso não é amor, né? Então você acaba achando. Alô? Você acaba achando que não tem pessoas e que. Alô? Tá me ouvindo? Isso. Tá ouvindo? Sim. Você acaba achando que não existe, né? Às vezes com umas decepções também, que não existem pessoas tão boas e tudo. Mas esse exercício de você se olhar no espelho é o primeiro passo, né? Não, se eu sou tão legal, existe uma pessoa legal também para mim. É quando você também começa a recuperar a sua autoestima, de saber que se você está ali, então você também pode merecer alguém, né? No mesmo nível de
no mesmo padrão, na mesma qualidade. O mesmo nível de honestidade para você, né? Você leva tanta pancada, né? Quando é possível. Você acha que você não merece mais aquilo. É. Você não consegue enxergar nem Quando, e também quando... essas... né? Então, tá bom, amor. O que aconteceu comigo? Eu nem conseguia mais enxergar qualidades em mim ou qualidade nos outros, porque Sim. Né? Essa questão de você olhar no espelho, se tem igual, eu sou assim, sou aquilo. Você chega no nível que você nem se enxerga mais. E aí, provavelmente, você também não vai trair. Sim, sim. Se você não enxerga, você não vai trair. Sim. A partir do momento que você começa a se enxergar quem é, o que você vale, né? Aí você começa a atrair também essa mesma coisa. É muito interessante, né? Essa coisa de saber de que o amor ele está multiplicado. Não falta para você. Não falta. Né? Não vai faltar, porque a única coisa que se multiplica é o amor. A cobiça, como a Carla falou, acaba, rapidinho acaba. Né? Nossa, a cobiça acaba de tudo quanto é jeito. Ele acaba por acabar mesmo, ele acaba com você, porque ele vem para fazer você sofrer, porque aquele que cobiça está preso em algo fora dele. Então, se eu estou preso em algo fora dele, eu não existo. E quem não existe, não como é que vai ter vida? Como o Renato falou, eu não me sinto merecedor. Então, às vezes tem pessoas que chegam, mas o amor dói aqui, só se for o teu, porque o meu não. O meu não dói coisa nenhuma, o meu amor é para desfrutar. Eu falo sempre para o Márcio, olha aqui, eu nasci para ser feliz. Que história é essa? Né? Essa fala é uma fala que eu falo desde a minha adolescência. Né, amor? Eu não digo isso? Eu nasci para ser feliz. E não tem outro jeito a não ser feliz. Vou ser feliz até morrer. E depois você vai feliz ainda. Eu ainda vou deixar um áudio para vocês. Para aí com esse negócio de chorar. Não, chora um pouquinho, né? Vai dizer que sente falta. Mas para com esse negócio. Porque eu fui, vocês ficaram aí. Entendeu? Então, assim, que a gente possa estar tirando da nossa cabeça aquilo que enfiaram, né? Gente, em tudo. Nossa, outro dia me veio a questão da igreja, né? Da instituição. A instituição vem substituir Cristo. Não pode dar certo. Não tem como dar certo. Né? Eu estou servindo a Deus. É por quê? Porque eu estou indo para a igreja, para a instituição. Então, assim, quem serve a Cristo, não serve a igreja, é a instituição. Gente, igreja somos nós, né? Olha só, né? Então, assim, serve a Cristo. E quem serve a Cristo pergunta para ele, Senhor, como é que é? Como eu perguntei. Ia ser a maior furada da minha vida, me estrambelhar todinho, porque o sujeito, coitado, só era casca, mas nada, entende? Então, às vezes, você que é jovem, não perca a sua juventude. Fala para Jesus, Senhor, e aí, como é que é esse parango, como é que é esse negócio aí? Me explica. Ele explica, ele é mestre, né? Então, que você possa... E aí eu acreditava. Quando ele falou isso para mim, eu entendi o recado. Sabe? E só fiz o que eu tinha que fazer, que era apresentar um Jesus amoroso, porque ele conhecia um Deus, né? Um Deus sem amor, que só castigava, que só fez um monte de coisa dentro da igreja com ele. Então, assim, que Deus era esse? Mas só que ele compunha músicas para o Pai. E era a forma que ele tinha de ainda ter esse relacionamento. Mas era só isso, ele não queria... Um dia ele disse assim para mim, um dia eu disse para Deus, nunca mais me chame para ir para a igreja, porque eu não vou mais. E aí ele olhou para mim e falou assim, e aí ele pega e me traz à igreja, né? Até mim. Então, assim, que você seja a igreja.
Que você seja a resposta. Ah, você é Jesus? Aham, estou aqui. Ele foi, eu estou por aqui, ó. Continuando, dando continuidade. Né? Que você seja, que a sua vida seja uma resposta. Por tanto tempo eu achei que, o Renato sabe, a Carla sabe disso, que casamento era uma furada. Né? Por isso que eu demorei muito para casar. Mas, assim, não é fácil, você tem coisa para fazer, e bastante. Né? Você tem que construir, não tem nada pronto no relacionamento. Se eu quero uma vida de qualidade, eu tenho que gastar tempo. Né? E, às vezes, o outro está um pouquinho para trás, o outro está um pouquinho para frente, e a gente vai tendo que ajustar para ajustar passo. Né? Então, não tem nada pronto, como as pessoas acham que está pronto. Tem nada pronto, você não está pronto. Então, e aí é muito legal quando você tem a bênção de ser chamado filho do Pai e de ser chamado para ser um com Jesus, porque ele é um com Deus, e aí você consegue. Porque ele é a razão, ele é a alegria, ele é aquilo que a gente precisa, né, para viver bem, para ser exemplo, porque ele foi o exemplo. Então, e aí foi tão engraçado, né, que eu não tenho como não falar desse casal aqui. Estava demorando, não. Não, mas assim, gente... Não, mas assim, cara, eu entendo o seguinte, aquilo que é bom tem que ser propagado, sim. Né? Duas pessoas que se olharam por um bom tempo. Eu e você também, a gente não foi, não, você me viu? Então, né, a gente ficamos um ano, né, olhando um para o outro, sem falar nada, só observando. Então, mais ou menos, né? Então, assim, isso, sem ir muita sede ao pote, porque você é precioso, você é preciosa. Então, assim, a gente precisa olhar, a gente precisa ver quem é. É assim que precisa ser. Agora, aquela amor à primeira vista, cobiça à primeira vista, né? É cobiça à primeira vista, não tem nada de amor à primeira vista. O amor, ele é construído, né? Então, assim, e esse assunto foi tão engraçado, eu falei para a Carol, não tem o que falar hoje. Imagina se tivesse, né? E ele foi tão propício, porque a gente foi, né? Teve lá o Dia dos Namorados, né? Que todos os dias é o Dia do Namorado. E eu até falei para o Márcio, né? Que assim, eu não senti a menor falta desse, eu não sinto mesmo. Porque a gente não tem esses dias. Que merda é essa? Um dia dos namorados? Aí você fica com a tua mente que aquele dia dos namorados, você não curte a pessoa, né? No seu dia a dia, porque é isso, gente. Assim, eu me sinto namorada. Eu me sinto namorada, assim, a gente não, eu não me sinto esse casamento que eu vejo por aí. Eu não me sinto assim, eu me sinto livre, eu me sinto com espaço, sabe? Para eu ser quem eu sou. E isso é que é bacana, né? Porque a gente gosta da pessoa, né? Mas não é do poder que eu tenho sobre a pessoa. Porque muita gente gosta do poder que tem sobre a pessoa. Mas a gente tem que gostar da pessoa. Mas se você não vai gostar da pessoa se você não gostar de si mesmo. Né? E a primeira coisa que você tem que fazer é fazer aliança com o amor, que é Deus. Através de Jesus. Né? Então, faça aliança. O amor esteve entre nós. O amor andou entre nós, mostrou como é que ele era acima de qualquer coisa, acima da cobiça, né? Então, Jesus, quando falou com aquela mulher lá do poço, e aí ele perguntou sobre o marido dela, ela disse, eu não tenho marido. Ele falou, você disse, é verdade, porque o que você tem não é. Porque havia ali uma relação de cobiça, né? É tão interessante a gente ver que o amor dá, a cobiça toma, ela quer receber. E olha que interessante, quando você une duas pessoas, onde as duas querem dar, olha, tem coisa melhor na vida do que isso, gente. A disposição para eu dar, se eu tiver uma disposição para dar o melhor para ele, ele tiver uma disposição para dar o melhor para mim,
Olha que coisa mais maravilhosa. Casamento é muito bom, gente. Casem. Casem, mas se casem primeiro com vocês mesmas. Faça aliança com Deus de amor. Saiba quem você é, porque você não vai estar livre. Aliás, porque você vai... Se você não fizer isso, você não vai estar livre do outro. Eu tenho tudo isso, mas eu sou livre dele. Eu não sou dependente dele e nem do amor que ele supostamente tem para me oferecer. Ele sabe disso. Não sou dependente. Eu simplesmente tenho para dar e ele tem para me dar. Então, que a gente possa começar a construir algo dessa forma. É fácil? Não é fácil, porque você ainda não está pronto. A gente está se aprontando. Fala. Deixa eu falar. Eu vejo que assim, a única maneira de a gente vivenciar, experienciar esse amor que vem de dentro, né? Primeiro nessa cura. Essa cura que a gente tem, né, por dentro. A gente se curando, se amando, botando o amor na sua ferida para que você seja uma pessoa inteira, né, feliz. Essa é a única maneira de você conviver sem dependência emocional, mas podendo desfrutar e trocar, né, com outra, conviver. Se não for assim, não tem como mesmo. Porque depois que passa aquela fase da paixão, né, vai ficar o quê? Se você não tiver alicerçado, né, no algo superior, né? Porque realmente é muito difícil. Imagina, o que acontece é que são pessoas que vão conviver juntas, mas muito doentes, muito feridas. Aí um fere o outro, né? Pessoa ferida fere o outro. Aí fica uma ferida só. Aí dá uma infecção generalizada. Eu acho que é o primeiro passo, acho que do propósito da nossa existência, a gente se curar, né? A gente se curou, a gente se perdoou, a gente aceitou o perdão de Jesus, de Deus, né? A gente liberou perdão para todo mundo que a gente teve em algum momento relacionamento. E a gente curou aquilo, a gente está mais pronto para receber e para doar aquele amor que você já tem. Não é que alguém vai ter que te dar aquilo que você não tem. Não tem como, né? Não tem como ninguém te dar aquilo que você não tem. Você tem que ter para poder receber também, né? Até porque você nem entende quando você não sabe o que é. Você nem... E eu acho que isso é o primeiro passo para despertar. É você saber que você precisa curar tudo aquilo com o amor de Deus. Despertou, só depois que você despertou que você pode desfrutar a vida, né? E aí, como é que você também pode impactar outras pessoas? Seria muita hipocrisia você querer impactar a vida de outros se você, a sua mesma, dentro de você, não está arrumado, né? E assim, automaticamente, querendo ou não querendo, conforme você vai se curando, você também vai impactando e vai transformando o ambiente que você está, né? É muito assim, como é que eu posso dizer? Não tem como não ser assim, é consequência. A gente fica preocupada com o propósito, assim, a gente tem que ter o nosso propósito maior. Eu acho que é despertar para esse amor de Deus, né? Para esse amor que já está dentro de nós, que a gente precisa despertar para ele. Né? Aí assim você pode desfrutar, e aí sim você pode ser uma luz, e aí sim você pode pensar em coisas maiores, né? Porque se por dentro não tiver resolvido, não tem nem como você ficar pensando no externo. Como que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo outro, se você por dentro ainda não resolveu isso. Exato. Né? Exato. Eu acho que o princípio de tudo é isso. Eu costumo procurar os alicerces, ir pelas bases, né?
resolver aquilo que está lá no fundinho. Quando eu percebo que ali eu tô já, aí eu parto para uma outra coisa. Sério, isso mesmo. Um nível mais superficial, né? Porque se você não resolve as suas bases, você não faz, não constrói um alicerce. Como Jesus mesmo falou, se não for se o castelo não for construído na rocha, você construir na areia, ele vai se desmontar, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Quer falar nada? É muito interessante, porque assim, tudo vem para que você realmente fuja da verdade, da realidade, né? Para que você não enxergue isso. Tem uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu não gosto dessa tal de lua de mel. Porque, assim, aí agora, né? Eu falei, é por isso que eu entendi assim. Porque eu falei, cara, a pessoa... Porque, assim, logo depois da lua de mel, vem a lua de fel. Por quê? Essa pessoa... Vem a insulina depois da glicose. Vem a insulina, Aí vem a fome. Aí vem a fome, né? Vem a inflamação. Nossa, aí vem as porcaria toda. Por quê? Porque, assim, ó, você tem aquele namoro baseado neste love, né? Que é a ganância. Ganância não, aqui é a... Cobiça, exatamente. Então, aí tudo isso, aí a cobiça pode ser de várias coisas. Eu quero, né, que os outros me vejam. A cobiça de ser olhada, a cobiça de o sujeito tem uma situação boa, não sei o quê, e aí eu estou embarcando, né? Tudo quanto é tipo de cobiça. E aí você vai naquele negócio, nesse love, nesse aliançado com este amor que não é amor, com essa cobiça, e aí faz aquela festa que você é a rainha, né? Eu ficava assim olhando, falei, tá, aí quando é evangélico, aí usa lá o pastorzinho que tem que ter, né? Aí tem o pastorzinho que ele tá nem aí como é que foi o lance do seu namoro, para te falar a verdade na lata, né? Aí faz aquela festa toda, aí vão para a lua de mel. Aí, lua de mel. Fantasia pura, né? Cara, se você vai começar um casamento, comece pela lua de mel. Você vai se ferrar. Porque aí, depois que você volta da lua de mel, aí você encara, né? Aí você... Opa, né? Começa a trabalhar, começa a ver o dia a dia, começa a não sei o quê. Não é que eu esteja falando que quem não fez lua de mel, Deus... Não, mas eu estou falando sobre essa armadilha. E aí você vê muitas mulheres dizendo assim, tudo que valeu a pena foi aquela noite. Pelo menos aquela noite eu passei, sabe? E aí você vê que e aí eles não conseguem construir nada, eles não têm ideia do que é isso, do que é uma instituição família, do que é a instituição família. Então, eles acabam, né, coitados, né? É uma desilusão em cima atrás da outra. E aí, de repente, começa a sofrer e diz que o amor é sofredor mesmo, né? Nossa, o Renato trouxe aquele negócio do o amor tudo suporta. Esse também é uma questão do suporte, né? Ele dá amparo. Ele ampara. Mas ampara tempo determinado. É só até você realmente começar a andar. Porque tem gente que carrega tudo nas costas dela. Ou dele, né? Então, gente, isso nunca foi. Isso foi baseado na cobiça. Então, fuja, louco. Fuja disso. Vai buscar. Rose, hoje eu tive um exemplo desse aí que você está falando. É muito legal você ver que você está amadurecendo e os seus relacionamentos também começam a amadurecer e ter outro tipo de diálogo e tudo. Hoje, eu e o Emerson, ao invés da gente discutir, nós fizemos um contrato, tipo, uma aliança, né?
A gente fez nós nos comprometemos, né? E eu pedi que ele verbalizasse, porque... e eu verbalizando também, porque a gente, quando fala, a gente está se comprometendo e fazendo um contrato. A gente faz vários contratos e alianças inconscientes e não sabe que está fazendo. Só que dessa vez a gente estava fazendo uma bem consciente do jeito que a gente queria. Então eu pedi para ele chegar, tudo bem, eu não vou, eu falei, não vamos mais conversar sobre isso, porque não tem por que ficar julgando aqui, não é um julgamento e a gente não tá contra um contra o outro. Eu só quero um comprometimento da sua parte, né? Que isso, né? Você não vai mais repetir, não sei o quê, porque não atrapalha só você, acaba me atrapalhando, porque nós dois somos um. Exato. Né? Aí ele não hesitou, não teve mais aquela coisa de você ficar se justificando. Por que não fez isso? Ele até tentou no comecinho, mas depois falei, por aí a gente não vai a lugar nenhum, tem que botar luz nas sombras. Precisamos botar luz nisso daí. Vamos botar luz? É o primeiro passo. Aí ele entrou na minha, aí fez um decreto, sabe? Quando você... Aí eu falei, aí no final eu falei para ele, eu acredito em você, porque primeiro que você já me deu várias provas de que você tem palavra. Então, por isso que eu queria muito que você falasse, porque quando você fala, pronto, acabou. Tá falado. Né? Então, eu queria que você falasse, e para que eu não tenha que mais pensar sobre esse assunto. É o que você falou, você dá um suporte, mas tem que ter um fim nisso, não pode ser para sempre. Senão você vai ficar sendo uma escória, não um apoio. Isso. Né? Não é um suporte, é uma escória, né? Isso não dá, né? E aí você nem deixa a pessoa crescer quando você quer fazer isso pelo outro. Exato. Como eu não tenho necessidade mais de fazer isso por ninguém, que eu não preciso, aí eu já tirei a minha escória lá da hora, tirei meu apoio. O apoio veio até aqui, agora tu anda com as tuas pernas, entendeu? Porque você é responsável, você é capaz. Isso. E assim, a gente levou... Se fosse um mês atrás, a gente ainda ia ter uma discussão, porque eu estava acostumada a ter sempre uma discussãozinha, né? Mas dessa vez foi bem legal, porque a gente só se comprometeu como adultos, sabe? Isso, e eu achei bem diferente. Eu senti que foi mais maduro, mais sensato, sabe? Sabe, isso, e assim, eu acabo ficando orgulhosa de mim mesma, porque, na verdade, a mulher, às vezes, que fala muito, né? Às vezes eu falo muito, muito mesmo. Aí eu tô vendo que eu tô melhorando pra caramba nisso, de não sair falando, sem pensar, né? Sim, é interessante porque, assim, a gente sabe, né? Hoje a gente pode dizer das nossas fraquezas, né? E realmente a mulher ela fala, né? Mas existem umas coisas que acontecem no relacionamento que são pontuais, né? E aí você percebe que esse ponto volta de novo, que não foi resolvido, né? Uhum. Aí daqui a pouco tá meio que parece que resolveu, volta. Maravilhoso. Porque quem quer construir é igual uma infiltração, né? E como que ela aparece? Porque se ela não aparecer, você vai perder a parede toda, a casa toda, seja lá o que for, né? Então, ela aparece para você chegar um momento e falar, porra, eu vou quebrar essa merda, vou descobrir onde é que está esse troço. Então, assim, e aí, essa coisa, né, que você falou sobre a gente vê um ao outro como responsável, como adulto, né? E não vê como se fosse uma criança e tal, e um ao outro mesmo, tem que ser mutuamente, né? E aí descobrir, tá, o que a gente quer? A gente quer o bem? Então, vamos fazer, né? As coisas, assim, a princípio ele faz para poder não ter guerra. E aí, depois ele pega, e aí ele vai fazendo, daqui a pouco a coisa está acontecendo.
Mas é por causa dessa consciência, que eu faço, vai chegar nele. É o primeiro, Cristiano. O primeiro a ser prejudicado ou o primeiro a ser beneficiado. Então, se os dois estão com uma consciência de que eu quero beneficiar o meu parceiro, os dois precisam ir ajeitando as alianças, né? Porque o casamento é assim, não são iguais. Não dá nem para enxergar, né? Não são iguais. Mas essa peça, ela não estava acostumada a ficar aqui. Mesmo que ela seja algo que se transforme em uma peça só, ela precisa dar uma... Né? É porque nós estamos em construção, né? Nós estamos crescendo, nós estamos se aprimorando como ser humano. Então, existe um crescimento em movimento o tempo inteiro, né? Porque aquele que se acha que está pronto, cuidado para que não caia, né? A gente vai estar sempre nessa condição de aprender. Cuidado para que não caia. Por que a gente tem que cuidar para que não caia? Porque quando a gente acha que já está tudo bem, a gente deixa de querer crescer, né? Se distrai. Se distrai. A gente não faz. Aí o que acontece? Se torna vigilante do que está acontecendo com a gente. Então, é óbvio, se eu parar de vigiar, eu vou cair. Porque eu estou achando que está tudo certo, eu não estou vigiando. Uhum. E assim, se não tiver desafios, é porque você já se acomodou. Isso. Você não está afim de crescer em primeiro lugar como ser humano, né? E aí, sim, quando o casal, os dois, deixaram de querer crescer como ser humano, o negócio fica estagnado e fica aquele casamento de fachada, né? Isso. De fachada. Mas o convite do casamento é justamente o crescimento de um impulsionar o outro. Porque um nunca vai estar exatamente no mesmo desafio que o outro. Né? Às vezes um vai estar aqui, às vezes o outro vai estar ali, e vocês vão se afinando, né? A gente vai se afinando. E se não tiver isso, não tem desafio no casamento. E se uma das partes resolver que não quer crescer, que vai parar de crescer e a outra quer continuar crescendo, acaba. É por isso que muito acaba também, muitos acabam. Agora, tem a maioria dos casamentos que perduram é que quando o outro percebe que está ficando para trás, ele resolve correr atrás para crescer também. É isso mesmo. E assim, né? E é legal, porque a tendência é acontecer isso, só se não existir amor. Mas se existir amor, a tendência é isso. É do outro, né? Se existir cobiça, não, porque aí, se não tem mais nada que me interessa, né? Eu vejo relacionamentos de 30 anos, que a pessoa serviu, quando ela acorda e vê que não deixou de estar tanto sendo a serviçal, o outro não me interessa mais. Por quê? É um relacionamento baseado na cobiça, né? Não no amor, não na pessoa, não nesse amor que a gente sabe que é multiplicador. Se ele é multiplicador, né? Se ele tem um amor que multiplica, eu tenho um amor que multiplica, só vai crescer, né? Mesmo que seja às vezes, essa oscilação. Por isso que o relacionamento de adultos, ele é assim, ó, uma hora está aqui, outra hora está aqui. Esse é o relacionamento. É o dar e receber, né? O que é dar e receber? Dar e receber instruções também, né? Pô, isso aí não está legal, isso está me atingindo. Bom, peraí, se está te atingindo, deixa eu pensar, né? E fazer toda hora aquela coisa da conciliação, da aliança, o tempo todo, porque todos os dias você precisa casar. Todos os dias você precisa, né? Então, Essa semana mesmo eu falei com a Camila, minha filha, que começou a namorar. Aham. Eu estava falando para ela, a gente estava conversando sobre exatamente isso. Eu falei para ela, Camila, todos os dias eu sou casada e quero estar casada para sempre, né? Tipo, não é, a minha intenção é essa do Emerson também. Porém, todos os dias
eu abro mão. Aham. Tipo, não tem essa assim, tipo, não tem essa, a gente escolhe todos os dias estar. Isso. Não é só, não é, tipo, eu escolhi uma vez e agora vou deixar do jeito que tá. Não. Todos os dias tem. Aí eu falei, e assim, não tem como dar certo, não tem, se não tiver essa liberdade. Sim. Sabe? Se eu achar que eu só consigo ser completa ou feliz se aquele ser estiver me completando. Não, ele está me complementando, é um prazer trocar, faz parte, é essencial. A gente é um mesmo, ser humano é um, né? Com Deus e assim com o outro também. Porém, isso não pode ser assim. O casamento ele não pode ser uma dependência emocional a ponto de você abrir mão de tudo, de todos e de todos, né? Assim, até dos seus princípios e das coisas que você não que são inegociáveis, né? Coisas que você não pode, né? Assim, eu falo isso porque a carência do ser humano quando não está com Deus é tão grande que a gente abre mão até da nossa do nosso moral, do nosso caráter, para poder estar com alguém ou com aquela pessoa ou com, né? E nunca vai dar certo isso. Isso já começou errado, já está fadado ao fracasso, porque quando você não está curado, você não tem condições de ter um bom relacionamento com ninguém, nem com amigos, nem no trabalho, nem no casamento, nem em casa, né? Então, só para a gente poder dar uma fechada, quando essa coisa da cobiça, né? Por que eu estou nesse estado de cobiçar, né? Porque está me faltando. Carência. Então, quando eu vou para o outro, porque está me faltando, então, sem dúvida, eu vou tirar do outro. Sem dúvida. Agora, quando eu vou para o outro, porque eu tenho, né? Eu tenho para dar, eu vou para o outro para dar, é muito legal. Porque cara, aí você sabe que você é merecedora, você já tem um negócio que eu achei tão legal, que o cara, é um desenho, aí o cara falou assim, ai, tipo, vem comigo, gatinha, sei lá o quê, que eu vou te fazer feliz. Aí ela falou assim, não, a felicidade eu já trouxe de casa, não precisa, a felicidade eu trouxe de casa. Então, que a gente possa estar se enchendo todos os dias, né, desse amor que não é cobiça, né? Esse love aí eu já não gostava. Agora, então, esse negócio desse love aí nunca me cheirou muito bem, porque eu achava horrível esses amores aí, né? Que a gente via, que a novela passa isso, né? Doutrinando as pessoas e todos os dias você fica, não sei quanto tempo é a novela, quanto tempo é? 2 horas? 40 minutos, 45. Todos os dias tem gente que todos os Mas dias... tem 3 novelas, né? Se você for... 3, gente, que é coisa louca. Então, todos os dias ele gasta vendo a novela... Quase 3 horas. Te doutrinando nessa cobiça, dizendo que isso é amor. Né? Não tem uma família estruturada, não tem... Meu Deus, imagina como é que fica a cabeça da pessoa. Então, é muito difícil. Que a gente possa estar se blindando, né? Colocando mesmo o capacete e não permitindo que isso entre na nossa vida. Porque a vida aqui é para ser luz, né? Para ser sal da terra. Então, que a gente possa ser realmente luz, sal da terra. Mas não dá, se tiver de bobeira, vai dançar, entendeu? Não tem como. Então, que a gente possa estar desfrutando desse momento aqui. Tá bom? Beijo, um excelente beijo. Semana, marca dia para vir aqui. Isso.
Isso. Bom fim de semana para vocês. Love com os namorados novos. Ah, isso daí não vai acabar, não. Daí isso aí só vai passando por fases. Beijo. Tudo bom, você. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Ai, eu tava dormindo. Quase dormindo. Tô aqui. A André também, então.